Pessoal, bem-vindos a esse terceiro módulo. Hoje a gente vai falar da madeira como matéria-prima, né? Que material é esse? A gente precisa se aproximar disso aqui e estar familiarizado com essa estrutura, né? Dar uma olhada de perto, não como biólogo, não como não como especialista na floresta ou na árvore, não, mas como quem usa, né? Eu nem teria condição de falar como enfim, o especialista na botânica disso aqui. Mas eu acho que o marceneiro tem que entender, tem que estar à vontade, familiarizado com essa estrutura e como é que esse material reage para construir coisas boas e duráveis, né? Então, nós vamos dar uma olhada aqui mais de perto, ó. Como é que cresce uma árvore, né? O que acontece, ó? A gente coloca uma semente no chão e aquele primeiro brotinho que sai, que rompe a terra assim, ele está bem nesse centro aqui, tá bom? Então essa aqui é a parte mais antiga da madeira, a parte mais antiga da árvore, do tronco, desculpa. Aí o que vai acontecendo? A cada ano o tronco encorpa e ele ganha um anel externo. É isso que vai acontecendo. Sempre o do meio é o ancestral, assim, né? E a gente poderia medir, né? Muitos de nós conhecem isso, né? A gente poderia medir a quantidade de anos que uma árvore viveu, medindo esses anéis de crescimento aqui, né? Por que eles surgem? Porque ao longo de cada ano a árvore tem condição de crescer mais rápido ou ficar num crescimento mais dormente, num estado às vezes até quase vegetativo, assim, se for numa região muito fria. Então o que acontece? No verão o dia é muito longo, e a exposição de sol é mais forte, às vezes tem um regime de chuva mais intenso também. A verdade é que no verão a planta cresce mais, então ela cria um anel externo de maior quantidade, assim, normalmente, muitas vezes de uma madeira menos densa, porque os veios, os vasos que servem para levar seiva, né, eles são até mais volumosos, porque é muita seiva subindo e descendo da madeira. Quando chega o inverno, o ambiente ali, o microclima onde essa árvore está crescendo muda e ela segue crescendo, mas ela cria um anel, uma camada externa dela, que normalmente é mais dura e menorzinha assim. Então, com muita frequência, em muitas árvores, a gente consegue ver um anel de crescimento que corresponde à passagem das estações, né, aos ciclos anuais. Em outras madeiras, em algumas é muito claro, muito visível, em outras é um pouco mais indistinto, assim. Mas, de qualquer jeito, essa forma de olhar para a madeira aqui, ela é bem reveladora, né? Ela dá pistas, assim, se essa madeira cresceu, se essa árvore cresceu mais retilínea, né? Se ela tiver crescido perpendicular em relação ao solo, normalmente ela vai ter esses anéis mais circulares aqui em volta dela. E já se a medula dela, esse centro, estiver bem deslocado aqui para o canto, como aqui é um pouco o caso, ó, é sinal de que essa árvore pode ter crescido ou num terreno inclinado ou numa borda de floresta, assim, recebeu luminosidade mais de um lado do que dos outros, e é um tronco que talvez tenha crescido assim, ó, inclinado, né? E é uma madeira que talvez, na hora que a gente for transformar isso aqui em prancha, vai precisar soltar essa tensão que ela guardou na história dela de árvore, né? Ela cresceu resistindo uma carga muito grande de crescer numa diagonal, assim. Na hora que a gente corta essa madeira e desprende ela dessa amarra lateral que ela tinha, com muita frequência ela empena, né? É uma madeira de reação que o pessoal chama. Então, isso aqui também informa sobre o crescimento da árvore. E essa visão da árvore num corte transversal aqui é a visão mais reveladora para a gente conseguir identificar uma espécie de árvore, né? Então, como é que a gente faz, né? Existe toda uma bibliografia assim, para a gente aprender a fazer isso. Mas, basicamente, é um corte muito limpo dessa face transversal da madeira, e aí a gente tira dessas características aqui o que identifica cada árvore. Por exemplo, esse aqui é o nosso roxinho, né? É alguma das espécies de roxinho, que são muitas também que crescem no Brasil, mas é nessa configuração aqui de anéis de crescimento e dos tipos e da distribuição desses vasos condutores de veia e mais algumas características também
que a gente retira desse tipo de fotografia aqui, é a partir dessa impressão digital, digamos assim, que a gente consegue identificar com certeza a espécie de uma espécie de árvore, tá? A partir disso aqui. Então você vê, isso aqui é a carteira de identidade, digamos, é o DNA da família do roxinho, não sei dizer exatamente de qual espécie. Isso aqui é um jacarandá indiano, né? Ele tem esse jeitão. E por aqui a gente vê ó, a teca, né, que é reflorestada em muito lugar, tem essa visão no plano transversal dela. Esse aqui é um cedro, uma cedrela, não sei, cedrela odorata, não sei, mas é o cedro espanhol que os americanos chamam. Eu acho que ele é o nosso cedro rosa, ou algum primo do nosso cedro rosa. Aqui um mogno da América Central, de Honduras, diz aqui nesse livro. Não sei se é o nosso mogno de Santos ou o mogno brasileiro, não saberia dizer. Aqui o mogno africano, né, a caia, que também começa a ser replantado para venda de madeira aqui no Brasil. Mas então, assim, é com esse tipo de chave de identificação aqui que a gente consegue discernir com certeza entre uma espécie e outra, né? E entre as diferenças muito pequenas que tem, por exemplo, o roxinho que a gente mencionou, né? A gente trata como uma madeira, mas é uma família de madeiras, né? Tem toda uma diversidade ali dentro. Então, é a partir dessa vista aqui, assim, né, que a gente consegue fazer isso. Então, a gente identifica esse plano transversal, que é esse corte feito na árvore por aqui, né? E esse corte, ele aparece numa prancha que você receber aqui em cima, ó, né? Só que aí, claro, a gente não vê a circunferência inteira, a gente vai ver uma parte desse padrão da árvore inteira, né? Você vê essa amostrazinha aqui teria saído de uma prancha mais ou menos numa posição dessa aqui, ó. Né? Então, o que a gente identifica aqui? Um plano transversal com os anéis de crescimento. Esse aqui é o plano em que as trincas com mais frequência se iniciam também. Você vê que aqui tem um pouquinho delas, ó, né? Mas assim, o plano transversal, esse aqui é uma face que a gente chama, ou um plano tangencial, né? Aqui o mais característico é esse tipo de elipses ou meia elipses, assim, que elas estão encadeadas umas com as outras, a gente chama isso aqui das catedrais, tá? E ele aparece, é a face que encontra o anel de crescimento nesse plano aqui, ó. Né? Então você fatia a árvore nesse lugar aqui, você encontra essas catedrais, e o corte que é feito aqui, ó, meio que perpendicular a cada anel de crescimento, revela uma face radial, que a gente chama na madeira. Então, o padrão na face radial é esse de linha reta, tá bom? Então, esse padrão de linha reta é o padrão radial, esse padrão de catedrais aqui é o padrão tangencial, tá bom? E eles vêm daqui, ó. Se a gente tirar uma prancha daqui, você vê essa direção radial, essa aqui a gente chama de radial, porque ela aponta lá para a medula, lá para o centro da árvore, ó. Né? O que seria um raio na geometria, essa medida do centro até o externo da circunferência é um raio. Por isso que esse aqui é um plano radial, né? Ele coincide com um raio dessa circunferência, e esse aqui é uma face radial, tá bom? E na face radial a gente vê essa estrutura e essa no tangencial. Isso é importante a gente começar a identificar e a gente discernir essas faces, porque tem algumas consequências para o móvel que a gente vai construir lá. Tá bom? Essas outras amostras nos mostram aqui um pouco mais dessa estrutura. Você vê isso aqui, ó, isso é um eucalipto que tem uma tendência grande a rachar. Eu acho que eu encontrei isso aqui rachado, ó, e eu guardei para a gente ver como é que é essa estrutura exatamente aqui dentro, e fica muito claro para a gente que se trata de uma coisa de vasos, assim, né, que comunicam a raiz até a copa da árvore. Né? Às vezes a gente até consegue arrancar uma fibra aqui, ó, a gente vê que é um material que tem uma direção principal, né? Ela tem uma direção do crescimento das fibras, então uma operação que a gente faz nesse sentido, ela é muito diferente numa operação que a gente faz nesse sentido. Então, aplainar aqui é diferente de aplainar aqui, furar aqui, colocar um parafuso ou um prego é diferente de furar e colocar algum fixador aqui em cima, serrar nessa direção é diferente de serrar nessa direção, colar aqui é diferente de colar aqui, o acabamento aqui se comporta diferente do acabamento aqui. A madeira tem uma estabilidade nesse sentido que é diferente da estabilidade nos outros planos. Então é super importante a gente atentar sempre para
para esse local na estrutura da árvore de onde essa amostra, essa tábua foi retirada e fazer boas escolhas a partir desse entendimento do material aqui. Também eu gosto muito de ver nesse tipo de peça aqui o que acontece na face mais externa, né? Então você vê, a gente tem o cerne da árvore, à medida que ela cresce, ela vai ganhando esses anéis, e por fora disso aqui tudo, existe o que a gente chama de brancal, ou alburno, né? O alburno é uma camada de madeira que ainda é jovem e que ela ainda não recebeu esses aditivos da madeira que dão um pigmento, que dão uma coloração para ela, que dão um aroma e gosto para a madeira. Então, a madeira bem jovem, ela é mais suscetível ao ataque do que é xilófago, né, de inseto ou fungo ou micro-organismo xilófago, porque ela não tem esse aditivo que torna ela resistente, que é o do cerne. Então, normalmente a gente distingue o cerne do alburno. E aqui uma espécie mostra legal para a gente ver como a casca, né, essa parte externa e o alburno são especialmente atrativos, né, para o xilófago, e como ele vai comendo e chega no cerne ele muda de ideia. Até ataca também, até vai comer o cerne, mas é numa taxa muito menor. E aqui eu não sei nem dizer exatamente se essa espécie de árvore tinha alburno. Isso aqui que é bem mole, eu acho que é casca mesmo, né? Acho que é outro material, não seria o brancal, não. Mas é muito comum a madeira vir com essa faixa, com uma camada externa aqui, de coloração mais clara. E aí tem várias formas de ver isso. Tem gente que não quer usar brancal de nenhuma forma. Normalmente, quando você vai comprar madeira serrada para assoalho ou para forro, o pessoal distingue entre madeira de primeira, que é só o cerne, e uma madeira de segunda, que tem cerne e brancal. E o que você começa a ver muito no comércio também é uma madeira que é quase só brancal, assim. Então, depende da espécie. Tem árvore que o brancal é muito fininho, quase não tem. Tem árvore que tem bastante brancal. Às vezes isso é para ser usado ou não nos móveis, assim. Depende muito do que você está fazendo e de como você entende a importância disso, né? Então, o que é super importante entender sobre a madeira é como ela interage com a água, né? Se a gente quem tentou construir uma coisa de madeira, se deparou com essa realidade, assim. O que acontece? A madeira é um material higroscópico, que chama. Então, ela é porosa, ela é cheia de cavidade dentro dela, até porque é um material lenhoso de uma árvore, né? O tronco é um feixe de dutos de condução de seiva. Isso para sempre vai ficar aberto na madeira. Ela vai absorver a umidade que está no ar, né? Ela vai absorver o vapor da água que está disperso aqui, e normalmente ela vai absorver isso e tender a estufar, e ela vai secar, ela vai perder essa água, igual a roupa seca, e nesse processo vai tender a se contrair um pouquinho. Então, entender essas dinâmicas é super importante nessa tradição do trabalho em madeira maciça, para você construir uma coisa e essa coisa passar pelo tempo, passar pelo calor, pelo frio, pelo quente, pelo seco, pelo úmido, sem criar problema estrutural, né, ou estético para a sua peça. Então, é super importante no nosso ofício. E aí, como é que isso acontece? Enquanto a árvore está vivendo ali, muito daquele conteúdo da matéria é água, né? No nosso corpo também e à medida que ela cessa de correr fluido, seiva viva aqui, essa água tende a sair, tende a secar. E aí a gente precisa entender esse processo para ou tirar proveito dele, que a gente faz, ou no mínimo esperar a madeira estar seca e ter atingido um estado de equilíbrio com o ambiente em que você trabalha. Tá bom? Então, como é que funciona? Nessa direção comprida dela, ela basicamente vai permanecer estável. Você pode negligenciar, é desprezível o efeito da umidade nesse sentido aqui, né? No sentido que a árvore cresce. Agora, nesses dois outros sentidos aqui, o efeito é significativo mesmo depois da madeira seca, né? Mesmo depois ela está adequada para a construção do móvel, ela ainda vai se dilatar assim e assim. E o marceneiro tem que saber lidar com isso. É intrínseco ao material, é inerente. Na hora que a gente reveste a madeira, na hora que a gente fecha esses poros, né, que a gente aplica verniz, óleo, cera, selador, essas coisas,
a troca de umidade ela diminui, mais lenta com a madeira acabada, digamos assim, mas ainda assim ela sempre vai ocorrer, né? E aí a tradição dessa marcenaria nos dá um monte de recursos, um monte de formas de construir o móvel e levar isso em consideração, para a gaveta continuar correndo direitinho, mesmo se você viajar mundo afora, para o tampo da mesa continuar colado, mesmo se fizer calor, fizer frio, você mudar de estado. Eu trabalho num lugar mais quente, eu for para um lugar mais frio, mais chuvoso, tem formas de construir para aquela colagem continuar bem feita, e por aí vai, para a porta do seu armário abrir e fechar, independente da variação sazonal de umidade, tá? Então, assim, primeiro a gente tem que entender que a madeira que a gente recebe, ela tem um teor de umidade que pode ser medido, né? E a gente precisa saber disso. Quem é muito experiente conhece, só de pegar, ele tem uma boa medida, tanto do peso dessa espécie de madeira, claro, que não é fácil, vem com o tempo e não é uma precisão numérica. Mas quem conhece muito tempo pega uma prancha de madeira e sabe dizer se ela está adequada para usar ou não. É impressionante. Ele tem uma medida de temperatura da face, igual a gente tem de roupa molhada ou roupa seca, e tem de umidade. E antes de chegar a ter esse tipo de segurança, assim, de saber, né, se a madeira está pronta ou não, a gente pergunta para quem está nos vendendo, e é uma primeira camada de informação. A gente pergunta: há quanto tempo isso está cerrado? Né? Isso está gradeado, está secando no tempo há quantos meses ou há quantos anos? Infelizmente, essa informação muitas vezes não é confiável, a pessoa pode não saber, às vezes ela até responde de boa fé, mas não sabe. Então, uma medida mais confiável é um medidor de umidade eletrônico, desse tipo aqui. Tem esse medidor de 2 pinos, tem outros tipos de medidores, que aí você tira direto da madeira aqui, ó. Então você vê aqui, ele está me dizendo, ó, 15,5% do peso dessa amostra de madeira aqui, ele está estimando como sendo água, né? A umidade, ó lá, você vê que de um lado para o outro, ó, já varia um pouco, ó, 14,6%. O topo às vezes dá uma medida mais seca, aqui deu até mais, ó lá, dá uma medida um pouco diferente, você vê, ó. Quer dizer, o que acontece no topo é que ele é mais poroso. Aqui aqueles canais, os vasos estão abertos aqui. Então aqui tanto a umidade entra mais rápido, quanto ela sai mais rápido, né? Então, quase via de regra, a madeira ela vai secando de fora para dentro. Então, um processo de secagem da madeira deve ser cuidadoso e preferencialmente lento, né? É igual cozinhar, assar um bolo, né? Se você assar muito rápido, se o bolo tiver que perder a umidade dele muito rápido, ele talvez vai queimar por fora, vai esturricar por fora e ainda ter umidade lá dentro, tá cru, lá no interior. Então você tem que assar devagar para ele assar lá dentro antes de queimar do lado de fora. E a secagem aqui é parecido, ela tem que secar devagar para ela secar lá dentro antes de apresentar defeito do lado de fora. Né? Se tiver um gradiente de umidade muito grande dentro dessa peça, é provável que você vai introduzir problemas nela, ou variações na dimensão. Então, é bem provável que ela vai empenar se ela tiver que secar muito rápido, mas muitas vezes o que a gente vê de problema de empenamento da madeira, encanoamento, até torção, várias vezes isso está ligado ao processo de secagem, às vezes está ligado a forma que a madeira cresceu também. Só de cortar ela já empena, né? Como a gente mencionou em outro momento. Mas muitas vezes vem da secagem. Muitas vezes a madeira é seca em estufa, né? No exterior é mais comum a madeira serrada e vai para uma estufa, um ambiente de umidade, temperatura controlada, para ela perder muito daquela umidade dela em pouco tempo, para em pouco tempo ela poder ser usada para fazer móvel. Assim, aqui no Brasil é bem comum para as indústrias, aqui perto tem muita indústria de móvel, o pessoal ou ele já recebe a madeira que foi seca em estufa, ou eles têm uma estufa, né? Porque eles não vão esperar o tempo, a madeira secar de meios naturais. Então, funciona muito bem, mas você tem que controlar o processo de secagem. Via de regra, dar tempo para a umidade escapar da madeira de forma mais ou menos constante.
por isso que a gente gosta de secar a madeira à sombra, num lugar ventilado, mas à sombra, né, para minimizar a incidência de sol aqui, que iria acelerar muito a secagem em uma das faces só. A gente também costuma fazer, selar o topo da madeira, passar aqui qualquer material que feche esses vasos aqui. Então pode ser uma cola branca diluída ou uma tinta que você tenha, alguma coisa que torne mais lenta a saída de umidade daqui, porque senão a madeira vai secar muito aqui e vai continuar úmida lá dentro e nessas outras faces. E aí ela vem a rachar, né? Você vê que aqui tem o início de uma trinca, a madeira racha porque ela já secou no topo e lá atrás ela ainda está úmida. Então ela começa a se contrair, mas a parte úmida ainda está estufada, ainda está grande. Então a trinca se inicia e uma rachadura vem grande também. Essa peça de cerejeira nos mostra muita coisa aqui, ó. Você vê como é legal aqui no topo, a gente identifica os anéis de crescimento, a textura grossa, ó, quase dá para ver cada vaso, cada veiozinho, a olho nu, na verdade dá para ver. E aqui, ó, você vê, aqui tem um anel de crescimento, outro. Era uma árvore grande e o centro, essa direção aqui aponta para o centro, então essa direção aqui seria radial. Então, olha o que a gente encontra. Nessa metade de cima aqui, ó, esse plano está passando tangente a um anel de crescimento. Ó. Tinha algum anel de crescimento aqui, a gente cortou tangente a ele. Então, essa face aqui, que é tangente, aqui a gente vê catedrais, ó, nessa metade de cima. Tá vendo? Bem claramente, ó, nesses 3/4 de cima aqui, a gente vê esse padrão das catedrais. Né? Esse é um padrão tangencial. Já essa que está aqui atrás, ó, você vê que predomina aqui, olha os anéis de crescimento aqui, ó, todos numa diagonal, né? Você vê que basicamente não tem aqui aquele corte tangencial, né, nesse topo aqui. Então nessa face a gente não vê catedral daquele jeito, ó. A gente vê uma outra coisa, né? A gente vê um padrão que na cerejeira, eu posso estar enganado, mas eu acho que aqui a gente está vendo aquela grã entrecruzada que eu estava falando, né? É bem claro quando a gente aparelha essa face aqui, que alternadamente uma madeira está naquele sentido, a outra tem fibra predominante para cá, ó, né? E alternadamente, né? Então tem um pouco de grã para lá, um pouco de grã para cá. Na hora de aplainar isso é mais difícil, também funciona, a gente chega a um acabamento muito lindo. E uma curiosidade que eu acho um barato é o que mais ou menos essa seta aqui indica, ó. Você vê que visto dali, visto de uma extremidade para outra, essa faixa aqui aparece clara. Provavelmente está aparecendo clara aí no vídeo para vocês. Na hora que você vem e enxerga a mesma peça, ó, você só enxerga vindo de outro lado, ela passa a ser escura. Né? Por quê? Porque na hora que você está olhando a fibra mais pelo topo dela, aqui é tudo diagonal, né? Mas na hora que você olha uma fibra que tem mais da aparência do topo da madeira, ela parece mais escura. Né? Quando a gente passa o óleo, passa água no topo da madeira, ela sempre mostra bem escurinha em relação à face, né? Então aqui esse rajado claro e escuro é porque ou tem mais componente de topo da madeira ou tem menos, alternadamente. A gente muda o ponto de vista, essa coisa tem esse efeito bonito na luz, assim. Nesse sentido longitudinal, a madeira é estável, né? A gente entende que aqui a gente pode desprezar, é desprezível a variação nessa dimensão ao comprido da madeira aqui, a variação com umidade, sempre que nós estamos falando, né? Então, assim, esse trabalho com a umidade aqui no sentido comprido é da ordem de 0,1%. Então, na prática, a gente pode desprezar, isso não vai fazer diferença na nossa construção. Já nessa direção aqui, ó, né, que pega uma face tangencial, onde tem uma catedral desse tipo, aqui é onde a madeira mais trabalha. Né? Aqui ela chega a trabalhar 8%, em média, uns 8% de contração entre o momento que você corta a madeira e ela completamente seca. Né? Então, nesse sentido aqui, ó, que é ao longo de uma face tangencial, a madeira se contrai, depende muito da espécie de madeira, mas em média, um número é 8%. Quer dizer o seguinte, se você pegar uma prancha sei lá, uma prancha larga de meio metro assim,
né, 10% disso ia ser 5 centímetros. Olha o tanto de contração que essa madeira vai sofrer enquanto ela seca. Né? E onde que a gente vê isso? Por exemplo, se você montar uma parede com tábua pregada desse jeito, assim, você trouxe a tábua da serraria, a tábua está bem úmida, bem pesada, às vezes você bate um prego ou coloca um parafuso, você percebe que a água está escorrendo dali ainda. Você passa uma serra direto aqui, você vê a gota de água caindo da madeira. E você prega uma tábua do lado da outra, bem direitinho aqui assim. Você pode ter certeza absoluta, daqui a 1, 2, 3 meses você vai passar lá, você pode colocar seu dedo entre as tábuas aqui, vai ter uma fresta desse tamanho. Né? Então é disso que a gente está falando, ela se contrai, ela tem uma contração maior nesse sentido tangencial aqui. Nesse outro sentido, né, que quando a gente vê aqui em cima, a gente identifica que é um plano radial, a contração é menor, é aproximadamente a metade. Né? Então, se aqui uma média para várias madeiras é 8%, aqui é só 4%. Então você vê, a madeira ela trabalha mais em uma direção do que na outra. Todas as madeiras são assim, só que em algumas madeiras isso é mais pronunciado. Né? Então, as madeiras mais estáveis, ela tem um coeficiente de contração nesse plano tangencial mais parecido com o coeficiente de contração nesse plano radial. Né? A gente até divide um pelo outro, é um coeficiente T sobre R, assim, do plano tangencial sobre o plano radial. Se esse número for mais próximo de 1, essa é uma madeira que tem um comportamento um pouco mais estável, um pouco mais previsível. Né? E se isso se afasta muito de 1, está lá na casa de 2 ou mais, assim, quer dizer que em um sentido a madeira vai trabalhar o dobro do que ela vai trabalhar no outro sentido dela mesma. Né? Então é super importante a gente entender essas coisas, entender essa propensão da sua espécie de madeira a responder à umidade, né, se dilatando, se contraindo, para você fazer boas escolhas no seu móvel. Então, olha aqui, ó, como é que a gente constrói uma porta de madeira maciça? Ou um painel largo, né, qualquer painel largo. Tipicamente a porta, ou o tampo de uma mesa, que é um painel largo de madeira maciça, ou a lateral de um móvel, se eu estiver construindo aqui, a lateral também é uma peça larga. Como é que a gente constrói isso aí bem construído de madeira? Uma construção inteira de madeira, assim, pode ser bem problemática, pela propensão que a madeira tem a responder à umidade. Então seria problemático, não é que não dá para fazer, mas normalmente se a gente fosse colar um tampo muito largo desse, a gente ia dotar essa peça de algum outro dispositivo aqui que a estabilize. Né? Depois nós vamos falar mais. Ou um encabeçamento bem comprido, ou um ganzete, uma barra, alguma coisa atrás aqui do painel. Mas a forma muito comum de construir uma área grande desse tipo é essa aqui, ó. Né? É a gente usar a madeira sempre no sentido estável dela. Então eu tenho os montantes no sentido longitudinal, comprido, porque aqui, ó, de cima a baixo, ela não é desprezível que ela vai se modificar com umidade. E aí eu alterno madeira na vertical para os montantes e madeira na horizontal para as travessas. Então esse quadro, a dimensão externa dele aqui, é super, super estável. Né? E aí eu fecho esse painel aqui, eu uso algum material de fechamento. Aqui a gente fechou com uma palhinha desse tipo, mas igualmente aqui dentro eu poderia fazer uma canaleta para colocar um vidro, ou um painelzinho compensado, ou até um painel de madeira maciça aqui dentro, que fecha esse painel. Né? Aí seria uma construção com almofada, que a gente chama, um quadro e uma almofada aqui no meio. Né? Então, é mais elaborado, é mais complexo, mas é uma forma de fazer que é super estável. Né? Se eu vier a usar uma almofada aqui de madeira maciça, eu tenho que permitir que essa peça que fecha o vão aqui, que ela ainda trabalhe. Né? Eu não posso colocar uma peça larga dessa aqui colada de fora a fora na minha canaleta interna, porque essa aqui vai precisar trabalhar, mesmo depois de seca. Né? A gente estima que uma peça como essa aqui, ó, se eu comecei a fazer um móvel com ela, é porque ela já está aclimatada, ambientada em equilíbrio com o meu local de trabalho aqui. Então ela deve ter depende de onde você trabalha, né? Mas aqui na nossa região, em torno de uns 15% de umidade.
tá? Em outras regiões do Brasil isso vai ser 10, 12% ou até menos. Mas mesmo assim, mesmo ela já estando aclimatada, ela ainda vai trabalhar aqui. A gente estima que ela ainda vai trabalhar quase 1%. Né? Isso é com uma margem de segurança, talvez ela não venha a trabalhar isso, mas eu ainda vou considerar que ao longo da vida inteira dessa portinha, a minha almofada ainda vai trabalhar 1% aqui do lado. Né? Então eu não posso colar essas laterais aqui. Ó. Normalmente, ou a gente não cola nada da almofada naquele canal interno, ou a gente só cola numa porção central aqui para estabilizar a almofada, ela não ficar jogando ali. Ou a gente usa tem gente que usa uma cola muito flexível, tipo um silicone que aceita um movimento aqui sem se romper, ou não cola, deixa o encaixe bem ajustadinho lá e só cola no meio, ou bota um pino aqui no meio e nas extremidades ela trabalha dentro do canal ali. Você enxerga muito claramente esse trabalho também num forro, você instala o forro na sua casa, e ele está bem fechadinho, o encaixe macho e fêmea, todo bonito, às vezes você vai até e passa um acabamento ou uma tinta naquilo ali. Aí o que acontece? Aquela madeira perde mais umidade, ela está prontinha, está estendida ali, ela seca mais, todas elas encolhem mais um pouco, e aí você passa a ver, se não deu muito certo, você vê uma fresta no forro, que aquela fresta não estava lá antes. No dia de montar você deixou tudo lindo, mas aparece uma fresta, ou de repente não aparece uma fresta, mas a madeira sem acabamento aparece, onde tinha o macho e fêmea, um encaixado no outro assim, passa a ter uma porção do encaixe sem acabamento, aquela linhazinha, porque a madeira secou mais, tá bom? Então isso é super importante da gente compreender e prever esse tipo de movimentação quando a gente está construindo qualquer coisa de madeira maciça. Às vezes isso é pouco problemático. Por exemplo, eu pego uma peça torneada como essa aqui, eu sei que nessa dimensão aqui ela vai estar estável. Aqui nessas dimensões ela vai mudar um pouco com a umidade, mas não muda nada, não muda absolutamente nada. Tem uma direção tangencial aqui em que ela vai se contrair mais do que na direção radial. Para um malho como esse não vai mudar nada. Agora, talvez para isso aqui, ó, aí mude. Né? Porque se esse encaixe aqui começar a diminuir demais, de repente a ponta do seu martelo está solta. Ou para um encaixe, você vai montar uma cadeira, aí essa porção da madeira entra em outra porção da madeira. Então tem formas de orientar tanto essa peça quanto essa aqui, para minimizar uma folga que venha a existir aqui, caso essa cadeira vá para uma outra condição, para um outro ambiente. Sai daqui e vai para um lugar muito seco. Aí essas dimensões vão trabalhar e eu não quero ter que depender só da cola, eu quero que mecanicamente isso aqui seja muito forte ainda. Então é importante a gente entender a orientação da madeira e como isso responde à mudança de umidade. Então, assim, pessoal, um outro fator que influencia muito a estabilidade da peça é a geometria, como você corta, né? Então você vê, se eu pegar uma lâmina dessa aqui, ó, que tem muito pouca espessura em relação à largura dela e o comprimento, essa aqui, a propensão disso aqui empenar é enorme, é muito grande, né? Porque ela tem uma troca de umidade diferente entre as faces aqui e não tem praticamente estrutura interna de parede celular para manter isso no lugar. Então, quanto menos espessura, maior a propensão, isso muda muito de espécie para espécie. Para eu trabalhar com uma madeira desse tipo aqui, eu tenho que ser super cuidadoso com o acondicionamento disso aqui. Do momento que eu acabei de cortar até a hora de usar, eu tenho que ser super cuidadoso em como guardar. Né? Tem que guardar ela de modo a que ela tenha uma circulação de ar uniforme entre todas as faces. Você vê, cortar um montante desse tipo aqui, ó, isso aqui tem uns 35 milímetros por 35 por mais de 2 metros. Eu aparelhar isso aqui de modo a manter isso aqui muito retilíneo, assim, é um desafio. Depende bastante da espécie de madeira, como ela foi secada, e da sua sequência de operações ali entre serrar e aparelhar. Né? Então, o que é comum numa peça desse tipo aqui? Primeiro, ser bem criterioso na hora de tirar as pranchas ali do seu lote para já tentar sacar o que tem cara de ser uma peça estável. Né?
Então, se eu pego uma prancha lá da pilha e a própria prancha já tem muita deformação, eu já fico suspeitando que na hora que eu cortar aquilo ali, abrir ao meio, ela vai se comportar de uma forma bem previsível, né? Então, para tirar coisas desse tipo aqui, eu já vasculho o que eu tenho de prancha e já tento ler um pouco da estabilidade da própria peça, porque se ela saiu lá da serraria, se entre ser um tronco e virar uma prancha para mim, ela continuou retinha, eu já começo a suspeitar que ela não tem muita tensão interna que vai jogar a peça para um lado ou para o outro. Além disso, se eu tiver uma peça de orientação radial, a madeira cortada no sentido radial é mais estável, né? Então, se eu estiver vendo um monte de anel de crescimento aqui, ó, eu vou suspeitar que essa peça é mais estável do que se eu estiver vendo anel de crescimento assim, ó, que é o caso dessa aqui que está comigo, né? Se eu estiver vendo anel de crescimento bem grande assim, ó, essas faces grandes são tangenciais. Essas são mais instáveis. Então, essa peça aqui vai ter mais tendência a se deformar nesse sentido aqui, ó, né? Então, se eu encontrar madeira de corte radial, eu vou preferir. Normalmente é difícil você encontrar madeira assim, porque as serrarias pegam o tronco e vão fatiando assim, né, de cima a baixo, e tem pouca madeira radial ali, exatamente radial. Só essas duas pranchas que estão ao lado da medula são as mais perfeitamente radiais. E como a gente costuma comprar madeira na bica, né, que chama, eu quase só compro madeira assim. Tem um lote de madeira lá na madeireira, a pessoa vai tirando de cima. Eu acho que esse nome vem de uma bica de água, né? Vai tirando a madeira de cima para baixo, na hora que dá a quantidade que você comprou, você leva. Então vem de tudo um pouco. Vem vem pranchas melhores e piores, vem um pouco mais de defeito, mas o preço costuma ser melhor, né? A madeireira que te deixa escolher, fala, essa eu não quero, eu quero essa, eu quero essa. Normalmente vai te cobrar um pouco mais por isso, vai vender um pouco mais caro, aquela mesma quantidade de madeira, e talvez o seu aproveitamento também seja maior, né? Mas a madeira que a gente compra na bica, assim, vem de tudo um pouco, raramente é bem radialzinha, assim, e normalmente você vai conviver com algum grau de propensão a empenar ali. E a experiência e o julgamento, aquilo que a gente estava falando lá atrás, vão te conduzir nesse processo. Às vezes é melhor já aparelhar a madeira antes de serrar, né? Nesses casos aqui, eu dou um aparelhamento mínimo só numa lateral, para o quanto antes eu conseguir cortar essas peças, separar umas das outras, assim. E aí, na hora que eu separei um sarrafo, ainda que mal aparelhado, separei um do outro, dei uns 2 dias para ele se aclimatar, já cerrado aqui, no meu ambiente, e ele continua bem retilíneo, bem comportado, aí eu tenho uma boa segurança de que eu posso aparelhar as dimensões finais, que essa aqui é uma peça estável para o meu uso, tá bom? Mas a estabilidade da madeira é um baita de um tópico, assim, complexo, mas que não deve ser para nós um caminho de descoberta e de aprendizado. Não um mistério, acho que você não deve nunca ficar surpreso de ter cortado a madeira de um jeito e amanhã ela está do outro. Eu acho que você deve esperar, contar com isso e observar muito atentamente, porque dessa coleção de pistas assim e do seu estudo, o marceneiro, acho que como qualquer outro artesão, tem que estudar muito. Você vai ser bom à medida que você reúne conhecimento e habilidade, as duas coisas, mas você tem que estudar sem fim. Se tiver uma pessoa experiente na sua cidade, essa é a sua mina de ouro. Você tem que se aproximar dessa pessoa e aprender com os julgamentos que ele faz, como é que ele lida com o material e com o equipamento que ele tem à disposição dele. E com o tempo você vai vendo que isso não é um grande mistério, é meio que a mágica da madeira, né? Um material vivo, cheio de capilaridade, cheio de espaço vazio dentro dele, que acomoda a água de formas diferentes e vai sempre responder à água. Ele sempre vai responder à água. Então, aqui é uma introdução, é um apanhado mais geral, assim, da propriedade da madeira e de como ela responde na hora que a gente tenta construir, né? Uma coisa mais sistemática, mais metódica, a gente vai encontrar ou com um profissional da morfologia das árvores, assim, da tecnologia da madeira, ou num livro, numa publicação que trata especificamente disso. O intuito aqui é dar um apanhado mais ou menos geral para a gente começar a construir coisas e para a gente ser habilidoso no usar da madeira e fazer as melhores escolhas
a partir do material que a gente tem.